E aí, pessoal, sejam bem-vindos, né, a mais uma aula aqui no canal Universo Filosófico. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Jackson Freitas, sou professor de filosofia e também sou escritor. Tenho um livro chamado O Amor Segundo os Filósofos Gregos. Então, se você não conhece ainda a minha obra, corre lá no meu Instagram ou lá no Facebook, entre em contato diretamente comigo e lá você adquire, né, o seu livro O Amor Segundo os Filósofos Gregos. Se você quiser ajudar mais ainda aqui o projeto do professor, começa também se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito. E ativa também aí o sininho para toda vez que eu postar vídeo aqui no canal, você ser notificado. E compartilhe aí com seus amigos, né? Num grupo da família, da escola, da faculdade, não sei. Compartilhe o vídeo aí para você ajudar, né, a expandir esse universo filosófico. Pessoal, então hoje, né, vamos, como você clicou aí na tela, né? Gente vai ver aí a aula sobre Sócrates, né? A primeira aula, né, da apologia de Sócrates, né? Coloquei Platão aqui porque a gente vai ver que quem escreveu, né? Quem escreveu essa obra, pessoal, foi Platão, né? Não foi Sócrates. Então, vamos dar início. O livro que eu estou utilizando, essa edição aqui, né? Muito boa, né? Eu gosto muito dessa edição. Tem aqui 4 diálogos e um deles é da apologia, né? Então, essa é a edição que eu estou usando e vai aparecer aí nas citações, né? Então, eu vou prestar algumas citações aí e é dessa editora aqui, tá bom? Pessoal, então vamos começar aqui, né, com a Apologia de Sócrates. E para a gente dar início, pessoal, primeiramente eu vou dar dois grandes motivos aqui para você conhecer essa obra e acompanhar os próximos vídeos sobre a Apologia do Sócrates que eu vou colocar aqui no canal. O primeiro motivo, né, é conhecer uma das obras mais fascinantes e mais famosas de toda a história da filosofia, né? Coloquei aqui até para vocês lerem aqui no slide. É quase impossível, pessoal, vocês começar a estudar filosofia, né? Principalmente na faculdade, né? Quando você entra, e pelo menos não ouvir falar da obra Apologia de Sócrates, né? Então, esse é o primeiro motivo, conhecer essa obra, né? E ter a oportunidade também de ler, pessoal. Se você puder baixar na internet, você encontra rapidinho. Se você tiver uma condição melhor, né? Compre também a obra, né? Uma obra que vale a pena ler, né? Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, pessoal, e muito importante também, é que nesta obra, pessoal, há vários elementos filosóficos que nos fará refletir sobre a nossa própria vida, né? Então, vamos pegar as ideias da apologia de Sócrates, e vamos ver que ideias, né, a gente pode conectar, a gente pode levar para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para a nossa realidade. Então, também isso é muito importante. Além do mais, né, lembro novamente aqui, como eu falo em todos os meus vídeos aqui no canal, o grande objetivo dos nossos encontros aqui, pessoal, é refletir sobre as ideias, né? Que essas ideias possam nos ajudar a melhorarmos como seres humanos. Então, esse é o principal objetivo aqui do canal. Claro, né? A gente refletir sobre ideias, né? A gente ter um ganho de conhecimento filosófico, mas também que esse ganho de conhecimento possa fazer uma ponte com a nossa vida para que nós possamos ser seres humanos melhores. Melhores que outras pessoas, professor, como é isso aí? Não estou falando nesse sentido, pessoal, melhores, né? Como seres humanos mesmo, seres humanos mais justos, mais compreensível com os outros, né? Ter um olhar diferente, né? Mais humano perante a vida, perante nós mesmos. Então, esse é o grande objetivo aqui dos nossos encontros, tá bom? Então, vamos, primeiramente, né, começar com algumas curiosidades, né, é, a respeito da figura do Sócrates, né, que alguns apontam, né, algumas semelhanças com a figura de Jesus Cristo, né? Então, há algumas semelhanças aí, né? E aqui eu trouxe 5 semelhanças, desculpa, entre Jesus Cristo e Sócrates. E aí você pode colocar nos comentários, né, o que é que vocês acharam dessa semelhança. São 5 que eu coloquei aqui. No Mundo de Sofia, né, um livro bastante conhecido também para quem gosta de filosofia e já se aprofundou um pouco, né, conhece o Mundo de Sofia, e também aponta-se lá algumas semelhanças entre Sócrates e Jesus Cristo. E aqui, como eu falei, eu vou mostrar 5 para vocês, né? 5 semelhanças entre eles dois, né? Então, a primeira semelhança qual é, professor? Nenhum dos dois deixaram nada de escrito, né? Então, essa é a primeira semelhança entre os dois. Tanto Sócrates como Jesus Cristo não deixou nada de escrito. Tudo o que sabemos sobre eles é através dos relatos, né? Dos relatos dos discípulos.
Vimos como é que a gente sabe da história de Cristo? Sabemos através dos evangelhos, né? De João, de Lucas, de Mateus, Marcos, das epístolas, né? De Paulo, enfim, né? Do Apocalipse lá escrito por João. Então, tudo que sabemos, sabemos por conta dos escritos dos apóstolos, né? Dos discípulos, né? Mesma coisa aí também com Sócrates. Tudo que sabemos de Sócrates é através aí de Platão, de algumas citações de Aristóteles, né? Mas principalmente aí de Platão. Há também, né, alguns escritos, algumas sátiras do Aristófanes, né? Daqui a pouco vamos falar sobre ele, né? Mas Sócrates mesmo não escreveu nada, né? Pelo menos não deixou nada de escrito, né? Não sabemos nada de escrito aí de Sócrates. Então, tudo que sabemos dos dois foram deixados aí pelos seus discípulos. Então, essa é a primeira semelhança. A segunda semelhança, pessoal, é que tanto Cristo como Sócrates, eles costumavam a andar pelas ruas da cidade, né? Eles iam ao encontro das pessoas na cidade, né? Então, Cristo, né, com a missão divina de pregar o evangelho, como todos nós já sabemos. E Sócrates também vai receber aí uma certa missão divina. A gente vai ver ainda nessas aulas, né, quando um amigo dele, o Xenofonte, ele descobre, né, ele vai falar com o oráculo de Delfos, e lá o oráculo de Delfos diz que o Sócrates é o homem mais sábio da cidade. E aí vai rolar uma consequência que vamos saber aí um pouco mais adiante. Mas acontece é que Sócrates também, né, na mente dele, né, recebeu também uma missão divina. E aí ele vai para as ruas da cidade tentar desvendar todo esse mistério, né? Então, ele vai à procura da verdade, né? Ele vai conversar aí com as pessoas em Atenas, né? O que vai causar muito tumulto, né? Tanto Cristo, né, como Sócrates causou, perturbou, entre aspas, perturbou mesmo, né? A ordem pública, né? Não é à toa que os dois, e aí vem a terceira semelhança, os dois vão ser condenados à morte pelo próprio povo, né? É mais uma semelhança. Tanto Cristo como Sócrates foi condenado à morte pelo próprio povo. Cristo, a gente já sabe da história, né? Jesus ou Barrabás? E aí, por aclamação, né? Voto pela aclamação, o povo escolhe libertar Barrabás e condenar Cristo. A gente vai ver aqui também na apologia de Sócrates, né? Que Sócrates também vai ser condenado à morte, mas é por votação mesmo, né? Então vai haver uma votação onde Sócrates é condenado a tomar cicuta, né, que é um veneno. Vocês podem ver aqui pequenininho na gravura, Sócrates pegando uma taça, né? Então, essa taça é cicuta, é veneno, o qual ele vai tomar e aí ele vai morrer, né? Então, o professor já contou o spoiler da obra, pois é, né? Infelizmente, Sócrates, no final, ele morre, pessoal. Então, os dois são condenados aí à morte, né? Pessoal, a quarta semelhança entre os dois é que tanto Sócrates como Jesus Cristo, eles podiam ter escapado, né, de suas condenações. No entanto, eles defenderam até o momento de suas mortes aquilo em que acreditavam. Então aí é outra marca registrada dos dois, né? Sabe que Cristo ele poderia ter escapado se ele quisesse. Se ele não quisesse ter morrido, ele teria escapado. Sócrates também conta-se, pessoal, que quando Sócrates ele ficou preso, né, passou uns dias preso, ficaram lá pouquíssimos guardas e a cela ficou aberta, né, para ele poder fugir, né, a todo um drama, né, mas ele se recusou. Então, os dois foram até as últimas consequências, né, até a morte, né, por aquilo que eles acreditavam. E a quinta e última semelhança que eu coloquei aqui, né, mas se vocês forem pesquisar aí, tem mais semelhanças, né? Os dois marcaram a história, os dois marcaram profundamente a história da humanidade. A gente sabe, pessoal, que até hoje, né, na história da filosofia, a filosofia é dividida em pré-socrática, que é a filosofia antes de Sócrates, a filosofia socrática, né, durante Sócrates, e filosofia pós-socrática, para você poder observar aí o quanto que Sócrates impactou a história aí do pensamento filosófico. E também a gente percebe que Cristo, né, marcou profundamente a história da humanidade, que nosso calendário também é dividido, né? Nosso calendário é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. A gente vê aí, a gente começa a perceber o quanto que os dois marcaram profundamente a história de toda a humanidade. Então, pessoal, isso aí algumas semelhanças, né, só a título de curiosidade, né? Então, vamos voltar aqui para a apologia, né? Pessoal, quem escreveu
Apologia de Sócrates. Quem foi que escreveu a Apologia de Sócrates, pessoal? Foi Platão, né? Então, Platão que escreve a Apologia de Sócrates, né? Quem sabe aí, o discípulo mais amado, né, de Sócrates. E há uma história, pessoal, conta-se que Sócrates, quando ele não conhecia ainda Platão, né, Sócrates teve um sonho, né? Dizem que Sócrates teve um sonho e nesse sonho ele sonhou com um cisne e esse cisne seria aquele que iria suceder ele, né? Queria levar o seu legado. E aí quando Platão ele vai para Atenas para conhecer Sócrates, Sócrates vê em Platão, né? Quando ele vê Platão pela primeira vez, ele enxerga essa imagem do cisne. E aí ele tinha certeza que era Platão, o cisne do sonho dele, e que ia ali, é, 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 ia levar o seu legado, né? Ia suceder ali ele como mestre. Então, Platão passou 20 anos, né? Aí com Sócrates, estudando com Sócrates, seria passado uns 20 anos, e escreveu aí a Apologia, o qual vamos dar início, né? Que é mais uma introdução à aula de hoje, né, pessoal? Mas vamos aqui terminar nossa introdução. O que é a apologia, né, relata, pessoal? O que é a apologia de Sócrates relata? Como o próprio nome já fala, é uma apologia, né? Então, é uma defesa de Sócrates. Apologia é defesa. Então, no relato, né, é descrito por Platão, mas o personagem principal é Sócrates, né? Como a maioria dos diálogos platônicos, né? Sócrates é o personagem principal e nesse relato é o próprio Sócrates que vai fazer a sua defesa. Pessoal, é muito genial esse diálogo. Né? Então, eu vou colocar aqui o link, né, na descrição desse vídeo, pessoal, o link do PDF, né? Leiam, é extraordinário as palavras de Sócrates, né? Ele próprio se defendendo. Então, quem vai se defender das próprias acusações é o próprio Sócrates, é um personagem aí central da obra. Pessoal, e a gente pergunta, poxa, você está se defendendo, está se defendendo de quê, professor? Quais são as acusações, né, que estão levantando aí contra Sócrates? Primeira acusação, Sócrates corrompe a juventude. Segunda acusação, Sócrates não acredita nos deuses da cidade. E terceira acusação, Sócrates está introduzindo novas divindades à cidade. Então, quais são as acusações? Recapitulando, Sócrates corrompe a juventude, não acredita nos deuses da cidade e, pior ainda, está introduzindo novas divindades à cidade. Então, essas são as acusações, né, que estão levantando contra Sócrates. E aqui, a citação do próprio texto, né? Lembrando, pessoal, eu estou tirando dessa obra aqui, tá bom? Essa aqui é a minha edição, né? Caso você baixar um PDF, ou então você tiver outra de outra editora, né? Talvez a mesma ideia, né? Só que algumas palavras, às vezes, possam ser trocadas, né? Então, mas o sentido é isso. Sócrates é réu porque corrompe a juventude e descrê dos deuses do Estado, né? No caso lá de Atenas, crendo em outras divindades novas. Tal é a acusação. Então, essa aí, pessoal, é a acusação levantada contra Sócrates, né? Então, o início da obra, pessoal, vocês vão pegar lá para estudá-la, né? Para dar uma lida, vocês vão perceber que o início da obra já começa com Sócrates perante o júri, né? Perante lá o tribunal, né? Então lá tem os juízes, senadores, a Assembleia Popular e os ouvintes também, né? Aqueles curiosos. Então está todo o povo lá de Atenas para ouvir Sócrates. E aqui você tem a oportunidade, né? De saber, de ver, né? De ler, de refletir sobre as palavras, né, mencionadas por Sócrates em sua defesa, né? É muito instigante, pessoal, é muito interessante. Então, como a gente pode observar aqui nessa imagem, né, vocês podem imaginar a cena, né? Então, Sócrates está perante o júri, logo aí no começo da obra, né? Então, esse é o cenário descrito por Platão na Apologia de Sócrates. Então, a obra já inicia dessa maneira. Pessoal, lembrando, né, algumas referências aqui históricas, né? Nem todo mundo, pessoal, poderia votar contra ou a favor de Sócrates, né? Mas aqueles que eram considerados cidadãos em Atenas. Professor, quem não era considerado cidadão em Atenas, né? Ateniense? Vamos aqui, né? Primeiro, homens menores de 21 anos não tinham direitos políticos, né? Então não poderiam optar. As mulheres, os escravos e também os estrangeiros, né? Conhecidos aí como os metecos. Esses não eram considerados cidadãos atenienses, tá bom? Quem era, professor, considerado cidadão ateniense?
apenas os homens nascidos em Atenas, né, na própria Atenas, maiores de 21 anos. Então, todos esses, né, homens maiores de 21 anos, eram que tinham o gozo, né, dos direitos políticos e que poderiam lá votar contra ou a favor de Sócrates, né? Inclusive, são esses considerados cidadãos que poderiam ir lá no debate público também, né? Nas próximas aulas, a gente fala um pouco aí sobre a questão da cidadania, né? A cidadania ateniense, que é uma cidadania direta, uma cidadania participativa. Depois a gente vai ver mais profundamente o que é que isso significa. Então, passando aqui. A título de curiosidade aqui também, pessoal, quando Platão morreu, né, temos aqui a tríade de ouro, né, chamada aí pelos gregos, né, temos Sócrates, temos Platão, que vai ser discípulo de Sócrates, né, depois temos aí Aristóteles, né, discípulo de Platão. E o que foi que aconteceu? Quando Platão morreu, o discípulo mais estimado para assumir, né, a academia de Platão, para suceder o mestre Platão, seria o Aristóteles. No entanto, ele não pôde assumir a academia de Platão, lá em Atenas, porque ele não era considerado cidadão ateniense, né? Inclusive, pessoal, teve que fugir, né? Mas depois aí, quando eu gravar um vídeo aqui, uma aula sobre Platão, sobre Aristóteles, a gente vê mais toda essa história aí. Mas o caso é que Aristóteles não pôde assumir a academia de Platão porque ele não era considerado cidadão ateniense. Sabemos que Aristóteles não nasceu em Atenas, ele nasceu em Estagira, né? Então, não pôde aí assumir a academia do seu mestre. Muito pelo contrário, né? Quando Platão morreu, ele ficou em perigo e ele teve que fugir da cidade de Atenas. Depois ele voltou, né? Depois ele voltou e no meio da cidade ele construiu a sua própria escola, né? Que é chamada Liceu. Então ele construiu depois, voltou e construiu lá, no meio da cidade de Atenas a escola chamada Liceu. Mas depois em outras aulas a gente vê toda essa trama aí mais profundamente. Vamos passar aqui. E aqui, pessoal, uma citação do livro. Gosto muito dessa. Deixa eu sair aqui do slide aqui. Gosto muito dessa citação aqui. Fala o seguinte, né? Aqui o livro, né, do Gilberto Coutinho e do Mino Fernandes, fala o seguinte: apenas uma pequena parte da população masculina adulta era reconhecida como cidadão em Atenas. Além disso, tratava-se de uma sociedade escravista. Assim, escravos, mulheres e jovens menores de 21 anos não tinham direitos políticos, nem mesmo os estrangeiros, né? Então, essa aí é a citação, pessoal, do livro. E aí, como é que Sócrates, né? A gente já falou todo o cenário aqui, né, pessoal? O cenário aqui de tudo que está acontecendo. Então, como é que Sócrates vai iniciar a sua fala, né? Como é que Sócrates inicia a sua fala? Pessoal, primeiramente, ele vai falar que não acredita como é que o povo de Atenas foi acreditar, né, em seus acusadores, né? Como é que eles podem fazer isso? Vou colocar o slide para vocês verem. Então, ele não acredita como o povo de Atenas foi acreditar em seus acusadores. E aí, com uma certa ironia, né? Depois lá na frente vamos entender melhor a ironia socrática, né? Algo muito aí conhecido, né? A ironia socrática. Mas um pouco mais adiante vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre a maiêutica, né? Mas enfim, vamos aqui na introdução, né? Então, Sócrates ele começa, poxa, não estou acreditando. Como é que vocês foram acreditar nisso? E eu tão pouco, né? Quase não perdi a noção da minha própria identidade, de tanta mentira que foi dita ao meu respeito, né? Estão falando tanta mentira que eu mesmo quase não perdi a noção da minha própria identidade, né? Sabe que nunca aconteceu isso com vocês, pessoal? O pessoal conta tanta mentira a seu respeito que vocês pensam, poxa, estão falando de mim mesmo, né? Porque quase que eu não estou me entendendo, né? Poxa, sou eu mesmo. Então, o Sócrates está dizendo o seguinte, né? Estão falando tanta mentira aí a meu respeito que quase eu não perco a própria identidade, a noção da minha própria identidade. E aí, das muitas mentiras, né, que estão dizendo a meu respeito, vai dizer Sócrates, uma delas me chamou bastante a atenção. E o povo de Atenas deve ter cuidado comigo, né, porque eu sou ardiloso com as palavras. E o que é que vai dizer Sócrates? Eu não sou ardiloso coisa nenhuma. Apenas eu tenho um compromisso sério com a verdade, né? E aqui, pessoal, é uma crítica já aos sofistas. Daqui a pouco vamos também entrar, vamos ver, né, um pouco desse debate entre Sócrates e também os sofistas, que ele faz também, né? De vez ou outra vocês vão perceber na apologia de Sócrates sempre uma crítica lá aos sofistas. Então,
Então, o que Sócrates fala é o seguinte: eu tenho um compromisso sério com a verdade. Sócrates também diz, pessoal, que ele não vai elaborar discursos articulados, né, bem elaborados, que façam ali o povo chorar, enfim, né? O que ele vai fazer é somente falar a verdade. Então, o Sócrates, pessoal, ele vai ter um compromisso sério com a verdade. Ele fala o seguinte: ó, eu não vou aqui elaborar um discurso bonitinho, emocionante. A única coisa que vocês vão ouvir de mim é apenas a verdade. Esse é o meu compromisso aqui com o povo de Atenas. Pessoal, também ele menciona, né, logo lá no início, que ele tem 70 anos de idade e é a primeira vez que ele vai se apresentar diante da corte de Atenas. E aí, ele vai dizer, portanto, pessoal, não leve em conta o modo que eu vou me expressar, que eu vou me defender. É que ele pede para o povo examinar, ele pede para o povo julgar apenas se o que ele está falando é justo ou não. É a única coisa que ele pede para o povo analisar em sua fala. E aí, pessoal, a citação, né? Vamos aqui para a citação do próprio texto. Sócrates ele fala o seguinte: o fato é que, embora tenha 70 anos, é a primeira vez que me apresento perante a corte. Faço agora este pedido a vós, que a mim parece um pedido justo, no sentido de desconsiderar minha maneira de falar, quer seja melhor ou pior, mas concentrar-te vossa atenção simplesmente em discernir se o que digo é justo ou não, pois nisso consiste a virtude do juiz, ao passo que a do orador consiste em dizer a verdade. Então, pessoal, mas quando o Sócrates ele fala tudo isso, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, e mais ainda, né? Ele vai começar a dividir lá os seus acusadores em dois grupos. Não é à toa que vai ter duas partes aí da defesa de Sócrates. Ele vai dividir seu discurso em duas partes. Então, quais são os grupos, professores, de acusadores? O primeiro grupo de acusadores, pessoal, é composto daqueles que estão acusando Sócrates recentemente. Então, tem uma galera aí que começou a acusar Sócrates faz muito tempo e outra que começou recentemente. Então, o primeiro grupo é composto daqueles que o acusaram recentemente. E aqui estão presentes, nesse grupo, né, o Meleto, o Anito e o Lincoln. Então, são esses que acusaram Sócrates recentemente. No entanto, Sócrates vai dizer, há um segundo grupo, né, de acusadores, que é aquele composto, né, daquelas pessoas que já vinham acusando e difamando Sócrates há bastante tempo, né? E entre esses aí encontra-se o Aristófanes. Pessoal, não é Aristóteles, tá bom? É o Aristófanes. Inclusive, ele tem uma obra, né, chamada As Nuvens, o qual ele faz uma sátira, né, de Sócrates e coloca Sócrates lá como um personagem ridículo, né? Então, ele faz uma sátira do personagem Sócrates, né? Então, é um dos difamadores aí que há muito tempo já caçoava aí da figura de Sócrates. Então, novamente, Sócrates ele divide seus acusadores em dois grupos. Qual é a consequência dessa divisão? Ele vai, deixa eu passar para o outro lado do slide. Ele vai fazer o seguinte: ele vai se defender primeiro do segundo grupo, que é aqueles que já acusavam ele há bastante tempo, e depois ele vai se defender do primeiro grupo, né, que estão acusando ele agora. Então, o que é que acontece? Repetindo, primeiramente Sócrates vai se defender dos acusadores do passado, e depois Sócrates vai se defender, vai frisar sua defesa nos acusadores que estão acusando agora recentemente, tá bom? Então, essas vão ser aí as duas partes da defesa de Sócrates, a primeira e a segunda parte. Então, deixa eu sair da tela aqui para a gente ler a citação, né, onde Sócrates ele vai fazer essa divisão. Ele fala o seguinte: dignai-vos, portanto, a compreender que, como digo, meus acusadores são de dois tipos: os que recentemente acusaram-me e os que, como dizia, fizeram-me há bastante tempo, e considerei que devo defender-me primeiramente desses últimos, posto que o ouvides fazer suas acusações antes e com muito maior intensidade do que os que fizeram acusações depois. Assim, parte necessário que eu faça uma defesa, ó homens de Atenas, e tente, em tempo tão curto, extirpar de vós a calúnia que há tanto permanece convosco. Então, essas são as palavras de Sócrates, pessoal, em seu discurso. Então, a gente percebe aí que ele vai fazer primeiro uma defesa
contra esse primeiro grupo, e depois ele vai fazer uma segunda defesa, né? Então, há duas partes aí da defesa de Sócrates. E na próxima aula, nós vamos aí para a primeira defesa de Sócrates, né? O qual já começa também, pessoal, com a história do Querofonte, na história do oráculo de Delfos. Então não percam, pessoal, a próxima aula, que é muito interessante, onde vamos ver aí uma das histórias mais fascinantes de toda a história da filosofia, que é a história do oráculo de Delfos. Pessoal, então, próximo encontro vai ser esse, né? Não esqueçam, pessoal, de ir lá no meu Instagram, peça lá o seu livro, O Amor Segundo os Filósofos Gregos. Me segue lá no Instagram, no Facebook. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo para as pessoas que você acredita que tem um certo interesse, ou até para quem não tem, né, interesse na filosofia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Comentem aqui, né, para eu ter um feedback de vocês. Vocês estão gostando dos vídeos, das aulas aqui no canal. E é isso. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até mais.